Bom dia, meus amigos, boa tarde, boa noite. Olha, definitivamente eu acho que não dá mais. Não dá mais, não dá mais e não dá mais. Não dá mais pra gente continuar a ficar gritando nas ruas, fazendo protesto, organizando os protestos nos finais de semana. Não dá. O Congresso Nacional trabalha contra a vontade do povo brasileiro e nós estamos pagando essa gente que está nos massacrando com a sua incompetência, com a sua ganância, com o seu egoísmo, com a sua perversidade. Eles estão acabando com o povo brasileiro. É por causa dessa gente que você não tem escolas, não tem trabalho, não tem água potável na sua casa, você não tem emprego, você não tem nada. Eles tiram tudo para eles e deixam o povo cada vez mais miserável. Eu gostaria que vocês ouvissem o áudio do jornalista Ícaro Teixeira, lá de Brasília, sobre o fato de ele estar inconformado com que Rodrigo Maia e Alcolumbre e todos aqueles bandos de ordinários lá estão fazendo contra o Brasil. Eu gostaria que você visse com muita atenção. Tá meio escuro aqui? Tá, eu vou clarear um pouquinho. Gostaria que você assistisse esse vídeo aqui do Ícaro Teixeira. Ontem, na calada da noite, o Congresso Nacional aprovou o tal do fundão eleitoral, que vai fazer o brasileiro pagar bilhões, bancar bilhões da campanha desses políticos no Congresso. E quem deixou isso acontecer? Rodrigo Maia, né? Aquele que diz que luta pelos pobres, que luta pelo país, que luta por um Brasil menos desigual. Isso é piada, né? Isso é piada total, né? Rodrigo Maia, que está sendo um traidor do país agora, é um traidor. Esse cara e o Congresso Nacional é o problema do Brasil. Eles são o problema do Brasil. Se você olhar até na história, o Congresso Nacional ele já foi fechado 18 vezes. Desde o Brasil Império ao Brasil República. E depois, pelo período militar, o Congresso Nacional foi fechado 18 vezes. Por quê? Porque o Congresso Nacional sempre tenta aprontar, sempre tenta ir contra a população. Sempre os interesses desses grupos, dessas elites, tenta dar um golpe no Brasil, como sempre. Né? Esse fundão eleitoral foi uma vergonha, querendo colocar as pessoas para pagar dívida de campanha, para pagar advogado para político que está tendo problema pessoal. Isso é uma palhaçada. Isso é uma palhaçada que está acontecendo no Brasil. Sabe, uma palhaçada, é de mau gosto. Por isso que eu até peço para as pessoas, não elejam um nhonho nas próximas eleições, cara. 2022, pelo amor de Deus, pessoal do Rio de Janeiro, que me acompanha, não votem no Rodrigo Maia. Esses são os maiores problemas. Esse cara é o maior problema do país. Rodrigo Maia, Davi Alcolumbre. E a maioria do Congresso Nacional votou pelo fundão eleitoral, o que é mais vergonhoso. Até o PSL votou pelo fundão eleitoral. Então, assim, até quando o Brasil vai continuar nessa sacanagem toda? O Brasil com problema urgente, com problema de segurança, violência altíssima, saúde. Eu nem preciso aqui ficar descrevendo todos os problemas do Brasil. Aí os palhaços no Congresso Nacional, o Centrão, vão e aprovam um fundão eleitoral de R$1 bilhão, na casa dos bilhões. Não é nem 1 bilhão, já chegou a mais disso. Né? Porque se você fizer as contas de todos esses pontos que eles aprovaram aí, passa da casa de R$1 bilhão. Então é o povo que sempre paga, não adianta. Não adianta às vezes ficar se estressando com política. Aí eu quero ver o que o Kim Kataguiri vai dizer agora. O puxa-saco do Rodrigo Maia. Vai lá puxar o saco do Rodrigo Maia. Vai para a barra das calças do Rodrigo Maia agora. Né? Não é do mesmo partido do Kim Kataguiri. Sabe? Eu nas próximas eleições dificilmente vou votar em alguém. Dificilmente. Porque ver o Brasil do jeito que está. Aí eu fico perguntando. E os militares? Cadê os militares? Vão deixar isso acontecer?
Vão deixar mesmo. A minha opinião é a mesma de sempre. A minha opinião, eu sou favorável à suspensão do Congresso Nacional. Suspendam o Congresso Nacional, deixem um tempo sem Congresso, baixem o ato institucional no país. Eu sou favorável a isso. Suspenda, porque um Congresso Nacional desse, meu filho, esses são os maiores inimigos do país. Aí não venha com esse papo de que Foro de São Paulo, sabe? Como o Olavo fez, que o Foro de São Paulo é o problema do país. Não! O problema do país é a corrupção, é a classe corrupta, é o Congresso Nacional. É o Congresso Nacional. São os políticos. Por isso que eu acho que os militares têm que tomar medidas. Agora, o problema é a gente, sabe? Será que os militares vão entrar mais uma vez para o livro da vergonha nesse país e vão deixar tudo isso acontecer? Não vão reagir, não vão fazer nada. Sabe, eu já estou de saco cheio da política. Eu estou esgotado. Porque não adianta ficar o dia inteiro aqui gravando vídeo, o tempo inteiro gravando, querendo falar a verdade. Aí vem militância, vem esse pessoal de internet querer ficar batendo em mim quando eu faço crítica, quando eu dou a real, quando eu falo na cara. Entendeu? Aí, como assim? Como assim? Porra, vocês merecem isso. Tem gente que merece estar assim. Então vamos acordar, cara. O problema é o Congresso Nacional, é o Rodrigo Maia, é o Centrão, são esses políticos. Fechem o Congresso. Já foi suspenso 18 vezes. Se você olhar no Reino Unido, o Congresso foi suspenso lá por 20 dias. Por quê? Porque o Congresso não estava respeitando a vontade do povo. O povo votou Brexit no Reino Unido para tirar o Reino Unido da União Europeia e o Congresso lá não respeitou a vontade do povo, não respeitou. Ficou o tempo inteiro no embate, sai ou não sai, sai com acordo ou não. Aí o que aconteceu? O primeiro-ministro que foi eleito agora, ele foi lá e suspendeu o Congresso Nacional, através da rainha. Ele foi lá na Rainha Elizabeth e pediu a suspensão do Congresso, do Parlamento do Reino Unido. Porque o Congresso estava jogando o tempo inteiro contra a população. Então, quando existe uma crise institucional muito grande que o Congresso causa, porque o Congresso é um lugar onde os interesses desses banqueiros, dos poderosos estão ali dentro. O Congresso sempre emperra. E eu acho que a solução do Brasil seja esse caminho, a suspensão do Congresso Nacional. Sabe? Quem está aí por trás dessa tela achando que eu estou louco, eu não estou louco não. Eu estou muito consciente, tá? Então, essa é a minha opinião. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário e contribua aí com a vaquinha. Muito bem, muito bem, muito bem. Gente. Galera, é o seguinte, cara. Eu sou a favor do pessoal protestar, o pessoal sair nas ruas, parar o país, protestar, tudo. A gente tentou fazer isso de forma ordeira, fazendo os finais de semana, não atrapalhando o trânsito, não atrapalhando o andamento da cidade, mas não dá mais. A gente sai para protestar e eles riem da nossa cara. Eles cagam, mijam e vomitam na nossa cara e não estão nem aí. Então, a gente também não deve também ficar falando para os militares entrar. Os militares não vão entrar, gente. Não vão entrar. A não ser que tenha um motivo ainda, sei lá, se os caras desafiarem os militares, eles vão entrar. Mas não conte. Para de ficar terceirizando a resolução dos seus problemas. Protestar na rua é importante? Sim. Mas a gente tem que fazer mais que isso. A gente tem que bloquear aquele Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado. Nós temos que cercar o prédio do STF, que é outro órgão que, embora o povo não tenha elegido
os ministros do STF, eles trabalham leis contra a vontade do povo. Eles recebem dinheiro público e não fazem absolutamente nada para o povo brasileiro, pelo povo brasileiro, pelas leis brasileiras, para que esse país seja um país mais justo. Então não adianta, gente. Tem que protestar, mas a gente tem que ir lá para Brasília, eles têm que sentir o peso dos anseios brasileiros. Lembra quando em 2013 o pessoal cercou o Congresso Nacional? Tinha deputado, tinha senador ali que o cara não passava uma agulha, eles estavam morrendo de medo que o povo invadisse e pegasse eles pelos pescoços. Eu acho que esse país aqui ele só vai se for na porrada. Isso mesmo. Esse país só vai se for na porrada. Estamos cansados de agir da forma democrática, da forma correta. E eles estão trabalhando cada vez mais contra o povo brasileiro que paga seus salários através dos impostos. Que o brasileiro paga imposto pra caramba e não tem bosta nenhuma de volta. Está na hora de fazermos como fizeram com o Muammar Gaddafi. Foi pego na rua, estava fugindo, foi linchado pela população. Eu só vejo isso como solução. Fechar o Congresso Nacional, cercar, invadir o Congresso Nacional e pegar a maioria daqueles vagabundos, porque a maioria é um bando de vagabundos. Poderia citar os nomes aqui, mas eu não preciso. Gente que foi eleita nas costas do Bolsonaro e agora está trabalhando contra o governo do Jair Messias Bolsonaro. Gente, não dá mais para conversar. É hora da gente fechar aquele congresso, invadir aquela porcaria, arrastar aquela gente para fora na base do pontapé. Socos e pontapés. Se matar, matou. Ah, mas aí a polícia vai agir. Não tem polícia para todo mundo. Eu duvido que eles vão conseguir conter 1 milhão de pessoas tentando invadir a Câmara dos Deputados, o Senado e o STF. Essa gente está prejudicando a nação brasileira, está prejudicando o futuro da nação brasileira, estão trabalhando contra o povo brasileiro. Não há condições dessa gente continuar a trabalhar dessa forma. Eles não servem o povo brasileiro. Eles se servem do sacrifício, do suor, das lágrimas e do sangue do povo brasileiro. O brasileiro tem que deixar de ser mole. O brasileiro tem que deixar de ser preguiçoso. O Brasil nunca teve uma guerra de fato. Só países que tiveram guerras é que o povo foi valente e foi para cima dos seus algozes. Veja a Revolução Francesa. Decapitaram o rei, a rainha, a família real, porque eles estavam se servindo do povo francês. O povo se cansou, invadiu os castelos e os mataram. O povo brasileiro nunca teve uma guerra de verdade. O povo está muito preocupado em ficar assistindo a Rede Lóbulo, está muito preocupado em ficar assistindo futebol, enquanto isso eles roubam a nação. O povo brasileiro tem que aprender a lutar pelo próprio país, porque nenhum outro país o fará pelo brasileiro. O argentino ama a sua Argentina. O americano ama os seus Estados Unidos. O mexicano ama o seu México. Eles são patriotas. Eles lutam por seus países. Agora, se o brasileiro ficar nessa preguiça, nessa moleza, os políticos só fazem o que eles estão fazendo hoje porque eles sabem que o povo brasileiro é bundão, que o povo brasileiro é preguiçoso, que o povo brasileiro é acomodado. Por isso que os políticos deitam e rolam, mijam e cagam nas nossas cabeças. Se você achar que eu estou falando besteira, achar que isso realmente não acontece, continue assim.
eles vão continuar roubando e fazendo você pagar a conta. Agora, se você for um cara corajoso, um cara que realmente ama esse país e quer que o país seja um Brasil melhor para todos, para você, sua família, seus amigos, conhecidos e desconhecidos, está na hora de fazer esse país se autolimpar, mas nem que seja na base da porrada. Se o povo não reagir dessa maneira, eles vão continuar roubando você, vão continuar te enganando, vão continuar mentindo. E você vai ter essa vida cada vez mais miserável. Você vai continuar tendo essa vidinha desgraçada de sempre e achar que não tem jeito. Eu peço ao povo brasileiro para não ser covarde, para não ser preguiçoso. Se você não lutar pelo seu próprio país, ora, meu amigo, ora, minha amiga, ninguém o fará por você. Quem você acha que vai proteger o Brasil? Os Estados Unidos? É? Lê do engano. Você acha que resolve a situação apenas saindo daqui e indo morar em outro país? Isso mostra o quão covarde você é. Você tem que lutar pelo país onde você vive. E para de ficar terceirizando, mandando os militares entrarem lá para resolver a parada. Se você é brasileiro, se você ama o Brasil de verdade, você vai pra porrada contra esses vagabundos. É hora de invadir o Congresso Nacional e pegar a maioria dos políticos pelo pescoço. Arrastem-os para a rua, espanque-os. Só assim o Brasil vai ser respeitado como nação. Enquanto tiver esse povo calminho, morno, reclamando apenas nas redes sociais, eles estão cagando e andando para o que você pensa e o que você escreve nas redes sociais. Eles estão cagando e andando para o que eu falo aqui no YouTube, no Face. É hora de parar com essa teoria. É hora de realmente lutar pelo Brasil. É hora de ser patriota. É hora de parar de ficar achando que só os outros países são bons e o Brasil não é nada. O Brasil é o melhor país do mundo. O povo é que não sabe ainda. O povo pode tornar esse país melhor do que ele já é. Só tem que expulsar os demônios que estão ali nos governando, nos manipulando, nos roubando. Brasileiro, você precisa ser corajoso. Você tem que ter coragem. Você não pode mais ser acomodado, não pode mais ser bundão. É hora de arregaçar as mangas e ir pra porrada. Não adianta ficar reclamando em redes sociais. Se você mora perto de Brasília e região, se você pudesse deslocar para Brasília, não é só para ficar gritando em carro de som, não. É para entrar naquele Congresso Nacional e pegar cada um pelo pescoço. E tem que ser durante a semana, tem que parar esse país. Eles estão te roubando e você não faz absolutamente nada. Isso apenas faz com que os nossos irmãos sul-americanos confirmem que nós somos um povo covarde.